Shalom, shalom a todos, Shabbat Shalom. Estamos com mais um estudo da Parashá Kitetse, quando saíres. Essa Parashá, ela é compreendida em Devarim, capítulo 21, a partir do verso 10, a Devarim 25, verso 19. A sua Haftará, ela se encontra em Isaías 54, a partir do primeiro verso até o verso 10. A Brit Hadashá, ela se compreende em Mateus, capítulo 5, verso 27 ao 30. A Haftará, no capítulo 54 de Isaías, a partir do verso 1, é narrado desta forma: entoa alegre canto, ó estéril, que não deste à luz. Ergue gritos de alegria, exulta, tu que não sentiste a dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos da esposa, diz Adonai. Nós lemos apenas o primeiro verso. Porque este primeiro verso, ele é utilizado pelo Rabino Shaul, e o texto na qual nós já lemos, já estudamos, principalmente com o nosso pastor Gerson Barros, o nosso Roche Gerson Barros e professor, Gálatas, o capítulo 4, a partir do verso 21 ao 31. Então, é necessário eu ler Isaías 54, a partir do primeiro verso até o 10, para nós podermos juntar ou fazer uma junção desses versículos, para até então começarmos a compreender o que Shaul quis dizer em Gálatas 4, 21 a 31. E muitas das vezes, esse texto, Gálatas 4, 21 a 31, ele é um texto onde as pessoas comparam Israel a Agar e não a Sara. Porque está claro em Gênesis que o filho da promessa, Isaque, que quer ser o ancestral de Israel, é o filho de Sara e não de Agar. Gênesis também deixa claro que Agar foi a esposa rejeitada. Embora Agar fosse casada com Abraão, ela se divorciou e foi enviada, juntamente com seu filho Ismael. O que se tornou então Ismael, os ancestrais dos árabes e mais tarde do Islã. De repente, nos escritos apostólicos, é que Israel é representado por Agar. Foi, portanto, difícil de entender. Começamos a entender esse texto de Gálatas 4 somente quando voltamos a Isaías 54 e estudamos de uma forma mais minuciosa. Nós sabemos que o Rabino Shaul conhecia o Tanar. Com certeza ele era doutor, ele era mestre, nos assuntos relacionados às leis. Nós sabemos da sua educação, da sua erudição. E para nós entendermos o raciocínio do Rabino Shaul, ele identificou claramente essas duas mulheres de Isaías 54, 1. Como já foi dito, como Sara e Agar. A esposa desolada, divorciada, Agar, representa Israel. E a esposa casada, Sara,
representa Kehilá, a congregação. Parece que o Rabino Shaul considera Isaías 54 como uma parábola, uma ilustração, e essa ilustração é dada dentro da própria família de Avraham Avinu. Todos nós sabemos que Avraham Avinu tinha duas esposas, Sara, na qual nós sabemos que viajou com ele desde o início. Ela era parente dele de nascimento e que mais tarde tornou sua esposa. Agar, porém, foi uma segunda esposa dada a ele como serva pelo faraó do Egito. A razão pela qual ela é chamada de egípcia, quando nós vemos lá em Bereshit 16:1. No livro de Bereshit, Agar não era concubina de Abraão, mas sim sua esposa, como pode ser observado em Bereshit 16:3. Quando nós voltamos ao texto de Isaías 54, há mais bênçãos com relação aos filhos para os desolados, Agar ou Israel, do que para os casados, Sara ou a Kehilá de Yeshua. O texto continua a confortar a mulher desolada ou Israel, como vemos aí Isaías 54:2. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas para as tuas moradas, não te detenhas. Alonga as cordas, reforça as estacas. Pois transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua descendência se apoderará de outras terras e reprovará cidades abandonadas. Não temas, porque não tornarás a envergonhar-te. Não te sintas humilhadas, porque não serás confundida. Com efeito, esquecerás a condição vergonhosa da tua mocidade. Não tornarás a lembrar o opróbrio da tua viuvez, porque o teu esposo será teu Criador, o Eterno dos Exércitos é seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, ele se chama o Deus de toda a terra. Como uma esposa abandonada e acabrunhada, o Eterno te chamou. Como a mulher da sua mocidade, que teria sido repudiada, diz o Eterno. Por um pouco de tempo te abandonei, mas agora, com grande compaixão, te unirei a mim. Em momento de cólera, escondi de ti o rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por amor eterno, diz o Eterno, o teu Redentor. Yeshayahu, capítulo 54, do verso 2 ao 8. Em cima, da alegoria feita pelo Rabino Shaul, entendemos o texto no contexto, da família de Avraham. Sara era estéril, então ele se casou com outra esposa para ter filhos, a egípcia Agar, que era uma jovem e serva de Sara. Mas depois que Agar deu à luz um menino, Ismael, Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Sara pediu a Avraham Avinu que mandasse Agar e seu filho embora. Após a morte de Sara, Avraham Avinu tomou outra esposa. E nós vemos isso em Bereshit 25, verso 1. E o nome dela é Ketura. O que é muito interessante é que a tradição judaica identifica, aponta Ketura com Agar. Deus ainda ama seu povo,
comparando a Agar. Estamos encantados com a compaixão de Hashem, que nunca cessa, como nós vimos em Yeshayahu 54, 7. Por um pouco de tempo te abandonei, mas agora, com grande compaixão, te unirei a mim. Este pasuk é uma afirmação do amor de Hashem, que o amor de Hashem é incondicional por Israel, como pode ser observado em Yeshayahu 54, 8. Em momento de cólera, escondi de ti o rosto, mas logo me compadeci de ti, levado por amor eterno, diz Hashem, o teu Redentor. O amor eterno de Hashem por seu povo, que nós podemos compreender isto em Devarim, capítulo 4, verso 37. Devarim, capítulo 10, verso 15. Podemos ver também em Jeremias 31, o verso 3, Sofonias, capítulo 3, verso 17, e Malaquias, capítulo 1, o verso 2. O amor eterno que Hashem tem por Israel. Quando nós pegamos esse contexto, nós entendemos que parecia que Agar tinha sido jogada para fora, como se ela fosse abandonada, como se ela fosse algo que nunca mais terei contato, ou esquecida para todo sempre. Abandonada e esquecida. Mas nós observamos que com a morte de Sara, Avraham Avinu se casa com ela novamente. Reata o amor. Uma vez repudiada, agora ela é amada eternamente. E uma vez que nós sabemos que nós somos aproximados de Israel, de Jerusalém, uma vez que nós não éramos povo, estávamos distantes, mas através das ações, dos méritos de Yeshua HaMashiach, nós somos povo, nós fomos e somos aproximados a Israel. Este mesmo amor eterno, e amor este que nos constrange, somos alcançados por tamanha graça e por tamanho amor. O que fica a nós é o respeito, o que fica a nós é correspondermos este amor. O que fica para todos nós é, por amar e entender este amor, e por receber este amor, cumprir as mitzvot. E somente nessa porção nós vemos 70 mitzvot. Somente nessa porção. Eu estou lendo a Haftarah e fazendo esse breve comentário inicial sobre a Haftarah, porque para que eu faça techuvá, para que eu retorne à origem,
para que eu volte, faça um giro de 360 graus. O motivo de eu fazer 360 graus é saber que o Eterno tem por todos nós um amor sem fim. E é dito e escrito através do Evangelho de Yohanan, no capítulo 3, João, o capítulo 3 e o verso 16, na qual é muito conhecido. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Rei, este Senhor, tem um amor eterno, nos prometeu nos dar vida eterna. As suas leis são eternas, a sua graça é eterna. E nós guerreamos, nós temos que nos esforçar para alcançar este reino, para alcançar este rei. Todos os dias temos que ter a nossa labuta diária e guerrearmos, porque o reino é chegado a nós. Porque este amor, ele foi dado ao mundo inteiro e nós sentimos esse amor e nós somos e fomos alcançados por este amor. É um amor que nos constrange. Não para ficarmos cabisbaixos, entristecidos, mas nos constrange a erguer a cabeça e continuar a avançar, porque sabemos que há um Deus de amor nos esperando, nos aguardando e ao mesmo tempo Ele está dentro de nós. Um Deus amoroso e um Deus justo. Um Deus que é provedor e um Deus também que nos prova. Um Deus abençoador. Um Deus que entrega galardão a quem Ele quer e como quer. É o mesmo Deus também que nos coloca na prova e que nos esquadrinha canto por canto. Nesta paraxá é feita menção de uma maneira muito forte e também específica com relação àquela mulher que, quando o exército vai até um outro país para guerrear, estas mulheres, quando o país ele é vencido, elas são trazidas, levadas, e essas mulheres, sendo estrangeiras, o Eterno tem todo um aparato para elas, tem todo um respeito e um amor e um zelo por elas, de tal maneira que os homens, mesmo observando-as e levando-as cativa, eles não podem chegar e ir invadindo o sinal. Há toda uma tratabilidade, há todo um trabalho antes que ele toque nela. Porque as guerras do Eterno, os seus guerreiros e os seus soldados são santos. Assim como o Eterno é santo, assim como Ele é amoroso,
assim como ele é perfeito, também são os seus soldados, os seus seguidores. Então, eles demonstram misericórdia e também demonstram graça àquela que foi pega cativa. Também nessa paraxá, nós somos surpreendidos, pela questão do boi e do burro. Devarim, verso 22. Devarim, capítulo 22, verso 10. Me desculpem. Lá diz: não lavarás com o boi e jumentos juntos. E Ibn Ezra, ele explica que esta proibição é por pena do burro, que é mais fraco que o boi, e arar com boi está além de sua força. Em contrapartida, o Daas Zecaim, Nimim, explica uma razão para este mandamento. Abre aspas. Como o boi mastiga o bolo e o burro não, o burro sofrerá a dor da inveja ao ver que o boi tem comida na boca e ele não tem. Uma terceira explicação está com o rabino Chaim Shmulevitz. O que ele diz? O que ele comenta? Abre aspas. Esta é uma grande lição sobre quão sensíveis devemos ser para evitar causar a dor da inveja aos outros. Se tivermos que ter cuidado com os sentimentos de um animal, ainda mais com os de uma pessoa. Repetindo novamente. Esta é uma grande lição sobre quão sensíveis devemos ser para evitar causar a dor da inveja aos outros. Se tivermos que ter cuidado com os sentimentos de um animal, ainda mais com os de uma pessoa. O boi não come mais que o burro. O burro apenas pensa erroneamente que é verdade. E, finalmente, o rabino Paquios nos lembra o conselho dado pelo rabino Pliskin. Abre aspas. Tenha muito cuidado para não se gabar de suas realizações ou posses, se eles fazem. Outros podem sentir inveja. Não elogie alguém na presença de uma pessoa que possa ter inveja dessa pessoa. E conclui com um midrash. Quanto maior será o castigo para aqueles que não demonstram bondade para com alguém que a exige. Vaikra Rabá 34:8. Quanto maior será o castigo para aqueles que não demonstram bondade para com alguém que a exige. Observando os detalhes, nós entendemos e percebemos que o Eterno, ele demonstra aí o amor, sim, o amor que ele tem por nós. Ele demonstra através da Haftarah e principalmente, através daquela que foi expulsa, a Agar, a oportunidade de selar e de confirmar tudo de novo. Houve um divórcio, houve um repúdio, Avraham Avinu a expulsou de sua tenda, ela com seu próprio filho. Mas agora, com o passar do tempo, nós vemos
que o próprio Eterno, ele usa Abraham Avinu para ir buscá-la novamente. Imaginemos nós esta viagem, imaginemos nós ele indo de encontro. Porque foi só um período, foi só um tempo. E aí nós vemos, sentimos e aprendemos que o amor de Hashem é eterno. Que o amor de Hashem por Israel não tem fim. Por mais que Israel esteja, como diz o profeta Oséias, separado, distanciado por causa do pecado. Mas o próprio Eterno vai buscar Israel no prostíbulo e o traz para casa. Nós vimos o exemplo dado com relação a um animal. Temos que demonstrar amor pelo burro, pelo boi, de tal maneira que não podemos colocá-los juntos. Se nós sabemos tratar bem os animais, quanto mais tratar os seres humanos. As tábuas da lei, nós sabemos que leis referentes ao homem e o eterno e leis referentes ao homem e seu próximo. Como é um discurso de despedida, como vimos também na última paraxá, Moshe, ele para um texto e comenta alguns pormenores, ele coloca alguns adendos, alguns acréscimos. E nesta, nós vemos também o fato que é colocado sobre a mamãe pássaro, que você não pode ir lá pegar os filhotes com ela estando próxima do ninho ou no ninho, porque há um sentimento, porque há um laço de amor aí. Então, uma vez que vou pegar os filhotes, uma vez que vai tocar nos ovos, é necessário que essa mamãe pássaro esteja longe. Se com um animal, se com uma fêmea, se com uma mamãe pássaro, existe este amor, existe e é exigido um respeito, imaginemos nós com relação ao nosso próximo e aos nossos semelhantes. E esta lei pequena, de apenas esperar a mamãe pássaro sair para longe, a sua vida, ela é impactada. Ela é impactada. Entre ser próspero e ter vida longa, e ter uma vida desgraçada e curta. Nesta porção, nós vemos o respeito com os animais. Na última, nós vimos um respeito concernente às árvores, de tal maneira que os homens foram comparados também às árvores. Há uma passagem no início do 2º capítulo do Pirkei Avot, que é a ética dos pais, 2, verso 1, que diz: seja tão cuidadoso no cumprimento de uma mitzvah, menos rígida, como na mais rígida, pois você não sabe qual a recompensa das mitzvot. Em se tratando de 613 mandamentos, nós temos um honrar
pai e mãe, para que tudo te vá bem e te prolongue os dias aqui na face da terra, com uma breve explicação logo após ao mandamento. E também temos agora com relação à mamãe pássaro, uma breve explicação neste mandamento. E os demais mandamentos não têm nenhuma explicação. Se caso você cumprir, o que acontece? Se descumprir, o que ocorre também? Ah, como é que eu fico? Menos rígida ou mais rígida? Como é que fica? Ah, eu cumpro qual? Qual é que dá maior recompensa ou melhor recompensa, utilizando esse termo? Então, não é colocado ali a maior ou melhor recompensa. É simplesmente colocado ali o mandamento. Cumpra-o, faça-se cumprir. Porque cada um deles, por detrás deles, tem belezas, riquezas, recompensas, bênçãos sem limite. E para que nós não ficamos assim, na situação de escolher esse eu cumpro, porque serei recompensado X vezes, tantos por cento, e esse eu não cumpro, então há um silêncio com relação a maior ou menor recompensa. A Guemará, Makot 23b, diz que as 248 mitzvot a ser, ou seja, aquelas relacionadas à faça, como já foi dito e ensinado pelo nosso pastor Gerson Barros, elas se relacionam aos 248 órgãos do corpo humano. Rashi comenta que é como se cada órgão implorasse todos os dias. Rashi comenta que é como se cada órgão implorasse todos os dias, diariamente, para que o indivíduo as cumpra para viver por seu mérito e ter uma vida longa, pois isso só poderá lhe favorecer. Isto explica um conceito muito importante no judaísmo e afasta a falsa ideia de que, quando cumprimos as mitzvot, estamos fazendo um favor ao Todo-Poderoso. Acontece justamente o contrário. Ao cumprirmos as mitzvot, fazemos um favor a nós mesmos. Se você não tem tempo, o que você tem? Hashem nos diz que tudo tem um tempo. Por exemplo, se ele decretar que determinado indivíduo merece ganhar certa quantia no prazo de 10 anos, isto vai acontecer exatamente como Hashem falou. Nem mais, nem menos, nem antes, nem depois, no tempo certo. Nós não temos como adiantar ou postergar isto. Um breve comentário. Houve um homem que ajudou o Hafetz Haim num projeto. Quando ele já estava indo embora, o Hafetz Haim agradeceu e disse: pelo reconhecimento do bem de ter nos ajudado, gostaríamos de convidá-lo para uma aula de Torá. Imagine ter o mérito de participar de uma aula do Hafetz Haim. O homem respondeu que não poderia ficar e explicou: o senhor sabe que sou um grande empresário e por isto
estou lhe ajudando, pois Hashem me deu os meios para isso. E eu gosto de contribuir. Mas o Senhor sabe melhor do que eu que está escrito em Pirkei Avot 2, verso 7. Quanto mais propriedades, mais dor de cabeça. Eu gostaria muito de estudar com o Senhor, mas não tenho tempo. O Hafetz Haim respondeu com uma única frase da qual devemos sempre nos lembrar. Se você não tem tempo, então o que você tem? De que vale tudo o que você tem? Se você não tem tempo, então o que você tem? De que vale tudo o que você tem? Em cima dessa reflexão, em cima dessa conclusão, nós ficaremos hoje. O Eterno, bendito seja, nos dá oportunidade. O Deus que me ordena, que te ordena, um Deus que honra a mamãe pássaro. Um Deus que honra a fauna e a flora. Um Deus que ama e respeita as mulheres estrangeiras que são pegas no período da guerra. E nós sabemos que quando o homem ele é acometido a uma guerra, o seu lado animal é alvoroçado. Imaginemos nós, um homem que sabe que pode ser que não volte mais para o seu lar, não volte mais para o seu país, esteja ali guerreando há vários dias, de repente ele encontra uma mulher em seu caminho. Sabendo que ele pode ser que não tenha nem mais algumas horas de vida ou minutos. E uma vez que o seu lado animal é aflorado, imaginemos nós a devassidão que será. Então entra o Eterno, sabendo que quando o homem entra para uma guerra, que ele muda, que ele se transforma, que o lado animal vem à tona, por questões de defesa, defender a própria vida, os sentidos são aguçados em prol defender-se. Mas aquilo que o homem vê na guerra, os destroços, os rios de sangue, faz com que o lado racional seja apagado e o lado animal domina todo o ser. Então vem Hashem, o grande e eterno Deus, e dá a ele normas, porque se é uma guerra santa, o Yetzer Hará, o lado animal, tem que ser controlado. E eu quero fechar mais uma vez com a leitura do verso 7. Yeshayahu 54, verso 7. Por um pouco de tempo te abandonei, mas agora, com grande amor, te unirei a mim. Em momento de cólera, escondi de ti o rosto, mas logo me compadeci de ti. Levado por amor eterno, diz Hashem, o teu Redentor.
A todos um Shabbat Shalom. Sinto esse amor, vivo esse amor. Obedeça aos seus mandamentos por amor, não para ser salvo, mas é em reconhecimento a este amor. Guarde o Shabbat, cumpra as normas, cumpra os estatutos. E com relação ao tempo, o tempo é já. Techuvá já. Shabbat Shalom a todos.